Glória a Deus. Boa noite. Paz seja com todos. Amém? O Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Noite de bênção, noite de maravilhas, noite de presença de Deus. Amém? Aonde você está, na sua casa, junto com a sua família agora, se prepare para ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Amém? Você que já adorou, junto com esses irmãos abençoados, junto com a irmã Renata, o irmão Márcio, que estiveram louvando ao Senhor. Queria compartilhar essa palavra com você, que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Meditando nessa palavra, amados, eu me deparei com uma pergunta: qual foi o pecado de Adão? Você já se fez essa pergunta? Qual foi o pecado de Adão para que ele perdesse o direito de viver no paraíso, no jardim do Éden? Qual é o pecado que não devemos cometer de maneira alguma? E muitas vezes a resposta que vinha para mim nessa pergunta, talvez tenha vindo para você também, é a desobediência, claro. Ele desobedeceu a Deus. Deus falou: não coma do fruto que está no meio do jardim. E a Eva comeu. E ofereceu para ele pegou também esse fruto e comeu. Mas quando a gente medita um pouco mais na palavra, pedindo ao Espírito Santo a revelação, para discernir todas as coisas, você vai enxergar, você vai ver, que antes de desobedecer, Adão cometeu o pior pecado. O pecado que nem eu e nem você deve cometer jamais. Sabe qual é esse pecado? O pecado da incredulidade. O primeiro pecado que a Eva cometeu foi não acreditar na palavra do Senhor. Vamos observar a palavra? Lá no capítulo 3 de Gênesis, você vai ver descrito que a serpente, ela chegou para Eva e perguntou: vocês não podem comer de nada que está no jardim? Ela: não foi isso que Deus disse. Ele falou que só da árvore que está no meio. Se nós comermos, nós vamos morrer. E a serpente, bem astuta, o inimigo, que é sempre astuto, ele responde: certamente vocês não vão morrer. Mas se vocês comerem, estou parafraseando, é claro, vocês serão igual a Deus. Vocês serão igual a Deus. Então nós vemos que antes da desobediência, nós podemos ver dois pecados. Primeiro, o da soberba, primeiro da... Eu estou fora do foco? Vamos voltar para o foco. Melhorou? É assim mesmo, irmãos. Aqui nós fazemos todas as coisas juntos. E é assim. Melhorou aí para você? Como é que tá, Ana? É que nossos celulares atrasados. E você, o teu também deve ser. Então, até a gente descobrir se está focado ou não, demora um pouquinho. Amém? É isso aí. Eu acho que deu certo agora. Vamos continuar na nossa meditação da palavra. Amém? Antes de desobedecer, Adão e Eva, eles cometeram dois pecados. O primeiro foi não acreditar na palavra de Deus. Deus disse que eles morreriam.
Eles não acreditaram na palavra. Depois, logo em seguida, eu acredito que foi a soberba, aquela mania de grandeza, aquilo que tem feito com que a humanidade peque, aquilo que tem trazido guerra para todos, o desejo de poder, o desejo de ser mais, de estar por cima. Isso tem afastado as pessoas. Isso tem trazido pecado para as pessoas. Por causa de poder, pessoas matam, pessoas traem. E foi isso que a Eva fez. Quando ela não acreditou no pecado, aliás, ela não acreditou na palavra de Deus, ela pecou. E esse é o pecado que tem arrastado milhões de pessoas para os erros, que tem arrastado milhões de pessoas para a frieza espiritual. Vivemos num tempo, numa sociedade cheia de paradigmas, cheia de religiosidade, que não estão entendendo, amados, não estão entendendo que o pecado pior que uma pessoa pode cometer é não acreditar na verdade da palavra. Na verdade da palavra. O Senhor fala através da sua palavra. E Ele fala diretamente comigo e com você que está aí na sua casa agora, ouvindo esse culto, essa ministração. E muitas vezes nós não acreditamos. O Senhor fala, por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantas pessoas dizem que crê no Senhor Jesus, mas não acredita que a casa será salva? Ainda mais agora, num tempo de crise, de pandemia, onde as pessoas estão ficando mais perto e por isso estão brigando mais, se ofendendo mais. E aí olha para aquela pessoa que parece que não tem salvação. Ela diz, eu creio em Jesus, mas a minha casa ser salva? Ah, não tem como. Então, isso é um pecado. Às vezes nós achamos que a desobediência, desobedecer a regra, isso, aquilo, está pecando. Mas e não crer? Você já parou para pensar? O texto que nós lemos agora, esse versículo, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Você acredita que Deus recompensa aquele que procura conhecê-lo? Você acredita? Será? Se todos acreditarem, irmãos, nós consultaremos mais a palavra de Deus. Você que está em casa, se você acredita que Deus recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor, você iria jejuar mais, você iria orar mais, ler mais a Bíblia. Vocês concordam com isso? Precisamos acreditar em Deus, porque Deus é Deus. Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é Deus se Ele fizer ou se Ele não fizer. Mas tem pessoas que só acreditam em Deus se Ele faz. Se Ele faz o que eu peço, então Ele é Deus. Mas e se Ele não faz o que eu peço? Ele continua sendo Deus. Se Ele faz silêncio, irmãos, você já passou por um período em que você fala com Deus, pede as coisas para Deus e parece que não houve resposta? E aí vem a dúvida, Satanás vem, ele não está nem aí para você. E aí vem o pecado, porque acreditar nas mentiras de Satanás é pecado.
Não acreditar nas verdades de Deus é pecado. Você já olhou para este ângulo da palavra? Você já se pediu perdão porque você simplesmente duvidou de algo que Deus falou? Está na hora do povo de Deus começar a olhar para Deus da maneira que enxergue que Deus é Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensina, irmãos, com a sua vida aqui na terra, Ele nos ensinou a confiar no Pai, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Vocês conhecem o texto em que Jesus vai no Getsemane e ora, e Ele ora pedindo ao Senhor em aflição: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contanto não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus não duvidou que Deus sabia o que estava fazendo. Jesus não duvidou que o Pai sabia o que era necessário. Jesus não duvidou que o Pai, mesmo permitindo ele ir à cruz, o amava, que era necessário aquilo. Você já parou para pensar nisso? Mas muitas vezes nós duvidamos de Deus. Quer ver uma coisa? Nós vemos que nem todo mundo, nem todos que são cristãos são ofertantes ou dizimistas. E por que não são? Se tem promessa, se a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, eu vou abrir as janelas dos céus, vou repreender o devorador. Acredito em algumas coisas, mas não acredito em outras. Então duvidam de Deus. E se Deus diz que vai recompensar, Ele vai recompensar. Então por que as pessoas às vezes desistem de ser ou deixam de ser ofertante, dizimista na casa de Deus, simplesmente porque às vezes estão passando por uma luta, uma dificuldade? E a palavra nos garante que o Senhor vai multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Pararam para pensar nisso? Você já parou para pensar que se você souber de alguma promoção, ei, vou te colocar agora em choque. Você que acredita, diz que acredita em Deus, mas está meio longe. Se você souber que algum supermercado está fazendo uma promoção, leve uma nota de R$10 e você vai voltar com R$1.000 para casa. Um banco, supermercado faz isso. O banco diz assim: vem fazer um depósito hoje na sua conta, e aquele que fizer um depósito de R$10 na conta, no final do mês vai sacar R$1.000. Sabe o que você faz? Se você não tiver R$10, você sai correndo. Você vai pedir emprestado, porque você vai querer participar disso. Você vai depositar R$10 de qualquer jeito, porque é mais fácil acreditar nas mentiras do inimigo do que nas verdades de Deus. E Deus diz isso na sua palavra, que Ele vai multiplicar até 100 vezes mais. Amados, isso é muito sério. Deus diz que, olha só, o Senhor Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele diz: somos sarados. Mas às vezes nós ficamos doentes e questionamos: cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não me cura? Ei, o Senhor te ama, e Ele te ama com amor incondicional. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus.
Amém? Nesse mesmo texto, eu quero que você volte um pouquinho, porque no versículo 1 diz assim: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Ei, a fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu não vi, mas que eu espero ver. Ei, o que é que você não acredita mais? E quando você não acredita, você está pecando contra Deus, não está agradando ao Pai. O Pai é Pai, e mesmo, olha o que o Pai fala, olha o que o Pai diz na sua palavra, que se uma mãe que amamenta seu filho se esquecer dele, ele todavia não se esquece de você. E às vezes você pergunta: cadê Deus? Amados, o Senhor está do nosso lado, Ele está conosco, Ele enviou o Espírito Santo Consolador para estar conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor está conosco todos os dias. Ei, se você está passando por uma luta hoje, se você hoje não foi impedido de estar na casa do Senhor, se você não pôde vir aqui hoje, isso não muda nada em questão de o Senhor estar ou não com você. Ele diz que onde está duas ou mais pessoas reunidas, Ele se faz presente. Ei, aqui o Senhor está aqui agora, nessa live, porque aqui nós estamos em pelo menos 4 pessoas, 5 pessoas, porque nós precisamos estar ministrando esta live, esse culto ao vivo. Então Ele está aqui. Se você estiver aí com alguém do seu lado, olhe para o lado e diz: Senhor Jesus está aqui. Porque isso é a palavra de Deus, e a palavra é a verdade, amados. Nós precisamos confiar na palavra, e a palavra ela promete que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos. Você não será atingido. Por que você está com tanto medo? Por que você está com medo? Medo dessa pandemia, desse vírus maldito? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, diz o Salmo. Vocês estão compreendendo aonde a palavra está te levando? A ter a tua absoluta confiança somente no Deus que tudo vê e tudo sabe. Tem pessoas, amados, que não olham mais porque acham que o seu pecado é tão feio, estão tão longe de Deus, que já não conseguem mais orar, não vêm na igreja, não tomam ceia. Ao passo que a palavra do Senhor diz que os seus olhos estão em todos os lugares, que o Senhor jamais vai te abandonar. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele estará contigo até a consumação do século. E se você fizer a sua cama lá no fundo do abismo, Ele estará com você. Se você for na profundeza, Ele estará com você. Então não importa se você pecou, se você não pecou, o Senhor está com você. E se você lembrar disso e confiar que Ele é poderoso para te perdoar, para te levantar, para te curar, para te salvar, para te transformar, isso vai acontecer. Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Você entendeu isso? O Senhor está falando com você? Você está acordado para esta noite? Daqui a pouco nós vamos ser ministrados com a ceia do Senhor. O pastor estará me consagrando a ceia. Se você não veio buscar, talvez ainda dê tempo, se você é vizinho daqui da igreja. Mas se você não pôde vir buscar, não tem problema. Se você tiver
um suco de uva na sua casa, um pedaço de pão, você pode consagrá-lo também. Mas participe da ceia, comemore a volta do Senhor Jesus até que Ele venha. É assim a morte dele até que Ele venha. É assim que Ele diz: comemore a minha morte até que eu volte, até que eu venha. Hoje é noite de cura. Ei, hoje é noite de cura. Se você está enfermo aí na sua casa, toma posse dessa palavra, porque estou liberando pela a boca de Deus. Eu estou sendo boca de Deus agora, nesse momento. E se você está enfermo, receba a cura agora onde você está. Toma posse disso. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você ama Jesus, se você ama o sacrifício da cruz, lança fora agora todo esse medo e se levante para a glória de Deus. Você é mais do que isso que o inimigo está colocando na sua mente. O Senhor te chamou para uma grande vitória. O Senhor te levantou para um grande propósito. E os propósitos do Senhor não serão frustrados. Nenhum dos propósitos do Senhor será frustrado. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Se levante onde você está agora e comece a declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor e soberano, que Ele é um Pai de amor e maravilhoso. Comece a agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará. Ele é Deus, o Senhor é Deus. E Ele deu seu Filho por amor de mim e de você. Ele te ama, Ele te escolheu. Ele se faz presente agora aí. Ele diz que vai estar com você até a consumação do século. Ele está contigo. Meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo te enganar mais como fez com a Eva. Ele não pode continuar mentindo para você. E você acreditando. Provavelmente a Eva acreditou, porque assim que comeu, ela deu tempo, ela não morreu, ela levou para o seu marido. Eu fico imaginando ela chegando: olha aí, pode comer, Adão, pode comer. Olha, eu comi, meus olhos se abriram e eu não morri. E é assim mesmo quando a gente peca, amados. É assim, no momento exato do pecado, parece que nada aconteceu, porque a consequência vem depois. A consequência de não crer na verdade da palavra de Deus, a consequência de duvidar do que Deus está falando, vem depois. Então tome uma posição nessa noite. Tome uma posição e comece a declarar a palavra. Mas para declarar a palavra você tem que fazer o que nós lemos aqui em Hebreus. Olha aqui. Precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo. Para conhecer a Deus você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra. É a palavra que vai te revelar Deus. É através da palavra que você vai desenvolver a tua fé. Sem a palavra não tem como você conhecer a Deus. Comece a conhecer a Deus pela palavra. Amém? Que Deus abençoe você.